Boa noite, caros telespectadores, 23 de janeiro. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, por esse carinho que vocês têm pelo Pensando na Viu, pelo Modesto, pela TV Zoom, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam de interesse da nossa cidade e da nossa região. Bem, nos mais de 1.200 programas apresentados nesses quase 24 anos do Pensando na Viu, realizei poucas entrevistas com vice-prefeitos. Não existe uma razão específica pela baixa presença deles. Posso citar algumas razões que eu me lembre. Alguns convites foram feitos a determinados vice-prefeitos e naqueles momentos eles não aceitaram. As razões são deles, né? Não quer falar naquele momento, questões políticas, pessoais, enfim. E convite a gente faz, a pessoa aceita se quiser, né? A gente não pode obrigar. Em outras situações, nós tivemos vice-prefeitos que queriam vir, mas eles estavam com problemas com o titular. Aí eu, sinceramente, eu não ia trazer um vice-prefeito para cá para esculachar o prefeito, né? Porque eu não acho, o Pensando na Friburgo nunca teve esse viés, né? Nós não somos aqui porta-vozes e arautos de brigas políticas, né? Então eu deixei de trazer. Mas também é relevante lembrar que, apesar do programa estar no ar quase 24 anos, ao longo desse tempo, não tivemos tantos vice-prefeitos assim, né? Na verdade, elegemos 7 nomes, né? São 24 anos, mas a eleição é de 4 em 4 anos, né? E desses 5 estiveram no programa pelo menos uma vez, alguns mais do que uma vez. Tá? Então, quando eu falo que eu conversei com poucos vice-prefeitos, mas é porque não foram muitos mesmo e por essas questões. E hoje nós receberemos o 6º, o atual vice-prefeito Rodrigo Ascar, que daqui a pouco nós conversaremos com ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Pensando na Friburgo, conversa com o vice-prefeito Rodrigo Ascar. Antes, a costumeira citação e o já tradicional mantra. A situação, essa é até meio paradoxal, né? Quem disse essa citação foi Michel Temer, refletindo sobre a sua função na chapa presidencial durante a campanha de 2010. Ele disse que o perfil dele, para alguém ser vice, sou discreto, sei o papel do vice. E normalmente muitos prezam pela discrição mesmo. Existe aí o Marco Maciel, que foi vice-presidente de Fernando Henrique, e durante os 8 anos, poucas vezes se ouviu a voz do Marco Maciel. E tem outros que são falantes, né? Sendo que no caso do Temer é paradoxal, porque a Dilma foi empinchada e ele que assumiu, né? Mas o vice normalmente, de um modo geral, ele é uma pessoa mais discreta, ainda mais quando ele não exerce cargo no executivo, né? Mas é apenas uma frase que eu coloquei porque eu acho interessante. O mantra, esse infelizmente, eu estou desde agosto falando, são cerca de 6 meses que eu venho falando, assim continuará, até que a água de Nova Friburgo deixe de respeitar o povo friburguense, mantendo interditada a antiga linha do trem ao trânsito de veículo no trecho entre Barripu e a Ponte da Saudade. Essa situação está completando 1 ano, só permitindo a passagem de pedestres, ciclistas e motociclistas, e ainda assim de forma precária, colocando em risco quem tem que passar pelo local. Eu estou gravando o programa nesta quarta-feira, dia 21, a situação contrária é praticamente a mesma. Essa obra, ela é uma obra de 210 metros, quem me informou isso nem foi algo de Nova Friburgo, foi um representante da terceirizada. Eles estão rompendo lá alguns trechos, é um trecho que tem material rochoso de fundo, e dá um pouco de trabalho, mas ele mesmo confessou para mim que a proposta inicial não era nos 210 metros, podiam ter trabalhado 3 equipes ali, facilmente, e essa obra já teria terminado há muito tempo. Tira a foto por enquanto, Pedro, depois eu peço. Isso, pode tirar a foto, depois eu peço. O que acontece? O grande problema é que essa via é usada como a única alternativa possível quando se fecha a RJ-116 entre a Barripu e a Ponte da Saudade. Isso é comum, acidentes, queda de árvore, enfim.
E eu penso que a obra Nova Friburgo poderia ter terminado essa obra há muito mais tempo. É uma obra que parece obra de igreja antiga, né? A passo de tartaruga. E o pior é que a Águas de Nova Friburgo vinha constantemente colocando no seu site o tal dos comunicados importantes. E comunicava, olha, vamos desinterditar a via no dia tal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um comunicado, 27 de junho, passou para 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, o último é 12 de dezembro, e nenhum deles ela cumpriu. Pelo menos uma vantagem que mudou de 2025 para 2026, agora ela não está colocando nada. Porque, segundo esse prestador de serviço, é uma obra que, na toada que vai, deve durar mais uns 6 meses. Enfim, eu reconheço que a Águas de Nova Friburgo, ela traz inúmeros benefícios para a nossa cidade. Nós estávamos até conversando antes do início do programa, nossos rios estão melhorando, nossos rios hoje você vê vida nos nossos rios, não se vê mais aqueles famosos caminhões-pipas pela cidade. A nossa água é de qualidade, ou seja, a água de Nova Friburgo tem um monte de virtude, mas ela tem um defeito grave. Se mexe nas ruas, é um desastre. Ali mesmo perto de onde eu moro, no Perecer, eles mexeram na Rua na Mata na semana passada, colocaram asfalto meia boca, eu passei lá segunda-feira a pé, já está esfarinhando tudo. Ou seja, nós temos parece aquele famoso livro, né, do Mr. Jack, é mais ou menos o seguinte, é o doutor, é o médico e o monstro, né? Tem muito tempo, ela é muito tempo médica, mas ela tem um lado monstrinho dela. E esse lado monstrinho tem que dar um jeito. Isso aí a prefeitura tem que apertar um pouco a água de Nova Friburgo quando ela mexe nas ruas. Tá o mantra. Eu já recebi pedidos lá de gente, tem que parar. Quando ela terminar a obra eu paro. Senão eu continuo falando. É assim que funciona. Bem, mas vamos conversar com quem está fazendo a diferença na nossa cidade. Eu aqui digo, já falei várias vezes, eu conheço o Rodrigo Ascoli como procurador da Câmara Municipal durante muitos anos, um bom tempo nós lidamos com ele, que a TV Câmara, a TV Zoom transmitiu a TV Câmara, e eu não tinha certeza se ele faria um bom papel como vice-prefeito, mas até agora, nesse primeiro ano, ele tem sido, pelo menos para mim, uma grata surpresa. Eu estou confessando de público isso, já falei aqui no programa várias vezes, é um dos pontos altos do governo de Johnny Maia, que é ser o vice-prefeito, que sabe ser discreto nos momentos certos, mas sabe agir nos momentos necessários. E até ele está exercendo um cargo, nós vamos falar com ele. E eu agradeço a sua vinda, Rodrigo, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto, quero dizer que para mim é uma grande honra estar aqui hoje no seu programa, e não só pelo programa, mas acho que toda a sua história. Então, estar aqui à frente contigo para a gente bater esse papo, falar da nossa cidade, falar do governo, além do interesse público, né, que reveste todo esse tema, que aqui a gente tem que prestar contas do que a gente faz e também reconhecer nossos erros. Então, para mim aqui, estou aberto para a gente ter essa conversa e também todos os telespectadores da TV Zoom que também prestam um serviço essencial para a nossa cidade. Você está acompanhado? Da Kessia. Kessia é velha conhecida da emissora, já passou por aqui. Gente boa. Bons profissionais têm que se cercar de bons profissionais, né? Isso é uma máxima, né? Vamos lá, Rodrigo, você é um advogado bem conhecido no município e eu não vou pedir para você ficar falando das suas origens, se bem que nada impede você relatá-la, né? Eu vou perguntar como é que começou o seu relacionamento com o prefeito Johnny Maia, como foi a construção desse relacionamento? Eu sei que ele foi vereador, você era procurador lá, sim, mas você trabalhou lá, se não me engano, 9 anos, não foi? Foi 9 anos. 9 anos, você lidou com um monte de vereadores, mas sim, certamente você teve relacionamentos com alguns e com outros não. E com o Johnny parece que o seu relacionamento foi tão bom que você é o vice dele. Mas como é que começou essa história sua com o Johnny Maia, hein? Então, Modesto, eu nesses 9 anos que eu fiquei na Câmara, realmente foi um local que eu tenho muita gratidão na minha vida. O Poder Legislativo e é onde eu respeito muito. Então, eu já começo sempre fazendo essa questão, falando sobre o Poder Legislativo, foi um lugar que eu fui muito feliz.
E nesse período que eu fiquei 9 anos, eu sempre tive uma ótima relação com todos os vereadores, independentemente de ser na época base ou oposição ao prefeito que estava, mas é uma questão de construção, de relacionamento, de respeito. E com relação ao prefeito Johnny Maico, que na época era vereador, ele era um parlamentar e eu procurador. E a nossa relação surgiu muito do respeito. Ele como vereador na época, né, ele era opositor ao prefeito daquele mandato. O presidente da Câmara também na época não tinha nenhuma ligação com ele, assim, eles eram opositores um pouco dentro da Câmara, mas havia um respeito profissional. Como procurador, eu nunca deixei de atender e dar total atenção devida aos parlamentares, porque ali, apesar de você estar sendo nomeado pelo presidente, você tem que fazer um trabalho profissional de maneira imparcial, dando todo o respaldo jurídico. E a minha relação com o prefeito Johnny Maico surgiu dali de uma relação de respeito, de trabalho, e que durou nesses 4 anos, né? E depois que ele se elegeu, eu permaneci procurador da Câmara. E quando tinha 3 meses de governo, né, alguns vereadores conversando com ele, acabou me convidando. E tivemos várias conversas em 2021 e 2022, em janeiro, foi quando eu aceitei esse desafio. E daí nós temos uma relação muito saudável, uma relação de respeito, uma relação onde eu era secretário de governo, né, mas que eu nem pensava nessa questão de participar de uma eleição, um cargo eletivo, e acabei sendo convidado por ele para fazer parte da chapa. Eu lembro de uma frase, porque eu ponderei várias coisas com ele, porque eu fazia essa parte meio de articulação política do governo como secretário-geral. E quando ele me convidou, a gente batendo esse papo, eu ponderei algumas coisas, porque o nosso grupo tinha que ganhar. E o prefeito me falou a seguinte frase para mim: Rodrigo, eu prefiro perder a eleição com quem eu quero do que eu ganhar com quem eu não quero. Então esse convite ali realmente mostrou toda a relação dele comigo, a confiança. E eu, como você acabou de ler com relação ao Temer, eu sei muito bem a minha posição. E eu costumo falar que o vice-prefeito, né, na questão jurídica, ele não tem uma atribuição. A sua atribuição dentro da lei orgânica, da Constituição, é representar e substituir o prefeito naqueles momentos da sua saída, né, momentânea ou definitiva, ou cumprir missão por ele dada. E na época eu falei com o prefeito, eu quero ter uma atribuição no governo. Nós ganhamos a eleição, eu quero ter uma atribuição. E acabou que eu voltei para a Secretaria de Governo e também sou secretário de Gestão e Recursos Humanos. Porque eu acho que a gente tem que produzir, eu acho que a gente tem que atuar. A função do vice hoje não é se tornar um concorrente do prefeito, muito pelo contrário. Hoje eu sei muito bem minha posição, sei a minha posição de respeito ao chefe do Poder Executivo, e estou falando isso não só como amigo pessoal, mas estou falando como chefe, sei da hierarquia, e eu estou aí para somar, e principalmente para retribuir toda aquela confiança que ele me depositou. Então é um ato de gratidão, e assim é a nossa relação hoje. Uma relação ótima profissional, uma relação ótima no campo pessoal, e nós temos um desafio. Quando acabar o ciclo, deixar uma cidade melhor para que outros que venham a assumir a prefeitura, cada um fazendo um pouquinho, fazer com que nossa cidade sempre avance. Você falou bem, foram 9 anos trabalhando lá na Câmara, e você já até disse isso, né? Mas, pelos meus apontamentos, você assumiu a Secretaria de Governo em 2022, foi quando você assumiu. Isso, você disse que ele tinha falado já antes contigo, né? Isso, em março de 21. Mas você assumiu em janeiro de 2022, né? Você podia ter continuado na Câmara, onde você tinha um cargo que você já dominava tranquilamente, né? Era muito bem aceito. Tanto é que 9 anos, quantos presidentes da casa passaram você? Terceiro naquele momento. Pois então, 3 presidentes, e você sabe que se tem um cargo que às vezes tem presidente adora mudar, né? O procurador, o secretário-geral. São os cargos próximos de confiança. Né? Então, mas você ficou lá, né? Você deixou um cargo de 9 anos e foi para ser secretário. Tudo bem que você tinha uma boa relação com o Johnny na Câmara, mas na prefeitura a relação já não era, você não está toda hora com o Johnny antes de você assumir o cargo, né?
E basta uma canetada dele para dispensar qualquer secretário, né? Sem dúvida. Que experiência você acredita que você trouxe da Câmara que, digamos, o prefeito chegou à conclusão que você seria um bom secretário de governo? Eu acho que naquele momento, sim, eu, até pela minha história, eu com 19 anos eu estava já na prefeitura, né? Fiz o concurso, entrei com 19, fui secretário de governo aos 25, 26 anos e depois passei 9 anos na Câmara. Duas coisas, eu acho que eu tinha um pouco do domínio técnico, um pouco da relação também de poder legislativo, já tinha passado pelo executivo e eu tinha uma ótima relação com os vereadores, uma relação de respeito, né? Uma relação também de entender qual é a posição do poder legislativo. E naquele momento precisava também, era em 2021, 2021 foi um ano muito conturbado, né? Pandemia, tivemos aquela questão do transporte público. Então, eu acho que eu preciso, naquele momento, de acalmar aquela relação. Eu também sou uma pessoa que tenho um respeito muito grande pela iniciativa privada, né? Entendo as dores. Então, naquele momento, eu acho que além dessa relação técnica, também tinha uma questão do perfil de poder ali acalmar todos os ânimos de todas as partes, e principalmente com a Câmara, com o setor privado, para que a gente pudesse, assim, acalmar, baixar a poeira e fazer com que o governo pudesse avançar. Eu vejo aí, evidentemente, uma das coisas que eu tenho certeza que pesou muito a teu favor foi a sua boa relação com os vereadores. E precisa, o secretário de governo normalmente é aquele que é responsável para ser normalmente a palha no meio dos cristais, né? Uhum. Tem que ajeitar aqui, conversar ali, conversar para cá. Eu acho que isso foi bem favorável a você. Você também é um nome muito bem aceito, eu sei, no meio da iniciativa privada, porque as pessoas confiam no seu trabalho, né? Então, eu entendo que isso foi importante. Mas o que você diria que você ficou de 22, 23 anos, né? 22, 23, 24. E o que você acredita que foram as suas grandes contribuições nesse momento? Eu acho que naquele momento foi realmente essa questão da relação com o Poder Legislativo, né? Isso foi muito importante. Acho que uma relação com a iniciativa privada também, que naquele foi um momento complicado. Um momento complicado. Fecha tudo, não pode abrir nada. Não pode abrir nada, eram decisões difíceis para o prefeito, acho que de todos os governantes na época. E nesse período, Modesto, alguns assuntos, principalmente um assunto muito polêmico naquele momento, nós conseguimos avançar de maneira muito produtiva, que foi o transporte público municipal. Você lembra que antes de eu assumir, tinha uma questão da FAO, a questão da empresa de Itapemirim. Então, ali nós conseguimos, quando eu cheguei, contratar a Copa UFRJ, fazer um estudo. E olha que o transporte público naquele momento passava por uma crise a nível nacional, por causa de pandemia, e nós conseguimos ter um modal e fazer com que o transporte acalmasse e criássemos um novo modal, um contrato assinado depois de tantos anos, para que pudéssemos fazer com que tivesse uma eficiência. Da mesma forma, nos outros quadros, com relação aos outros temas do serviço concedido, que tem a questão do resíduo sólido, né, que nós tivemos uma licitação, assinamos o contrato há pouco tempo, a questão da Águas Nova Friburgo. Então, nós tivemos, acho que, um resultado muito significativo nisso. E dentro também do governo, com relação aos secretários, eu acho que eu sempre tive uma posição, uma postura de saber o meu lugar, de saber respeitar a figura do prefeito. Então, acho que isso tudo fez com que essa confiança, né, se tornasse recíproca, e nós temos hoje uma relação, como eu te falei, excelente. Ele realmente é um líder, é um cara que eu tenho uma gratidão. O Johnny me surpreendeu muito quando eu cheguei na prefeitura, principalmente na parte de gestão, porque ele é um cara estudioso, ele é uma pessoa que ele conhece a máquina, ele estuda processo, ele fica o dia inteiro computador ligado e acompanha a questão financeira do município. Então, ele é até um prefeito que ele tem um perfil bem técnico. Apesar da parte política, eu sei que as pessoas falam de rede social, ele é muito capacitado. Então, assim, acho que toda essa conjuntura fez com que a gente
pudesse caminhar. E, claro, como secretário de governo naquele momento, né, em 2024, nós fizemos toda a avaliação política. Eu acho que com o governo andando, nós, como eu estava te falando, nós fizemos várias pesquisas e nós avaliamos também o seguinte, outros candidatos ou outros partidos queriam, às vezes, pleitear essa questão de ser vice na chapa. Mas nós fizemos uma análise de uma chapa por o sangue, uma chapa de uma pessoa que tem total confiança do prefeito, que não tinha nenhum tipo de aspecto de desenvolvimento político, eleitoral, nunca tinha participado, mas tudo isso foi avaliado dentro de um quadro de aceitação. Então isso tudo foi feito não só da parte pessoal, mas nós também fizemos uma avaliação política. Quem convive no meio político, de perto, eu convivo muito, não só por causa do programa, porque o primeiro que eu gosto, segundo o programa me permite. Tá? E hoje em dia muita gente me conversa comigo sobre política, me pede opinião, eu dou opinião quando me pede, né? Quando não pede eu não dou, né? Mas quem convive no meio político sabia que o prefeito Johnny Michael, ao longo do seu primeiro mandato, a cada dia conseguia melhores avaliações. E um ano antes da eleição de 2024, lá para 2023 já, sabia que seria muito difícil ele perder a reeleição. Isso já era claro aí. Eu mesmo tive acesso a números, dizia isso, né? E vocês sabem. A grande pergunta nas nossas chamadas esquinas fofoqueiras, né? Hoje o pessoal acha que elas acabaram, mas acabaram não, ainda tem. Hoje fala-se a redes sociais fofoqueiras, mas ainda tem as esquinas. Você andar ali, sabe que tem. Tem uns clubes fofoqueiros, aquela turminha da cervejinha. Era quem seria, né? A grande questão era quem seria o vice de Johnny Michael. Na atual era o Serginho da Doce Mania, que é uma pessoa que muita gente gosta muito dele, é uma pessoa que tem, é uma pessoa bem querida também, mas a gente sabia que não estava rolando uma boa química entre eles, né? Passado mais um ano das eleições de 2024, acredito que você não se importará em relatar como é que foram os bastidores dessa indicação desse nome. Como é que você, quando você assumiu lá em 2022, havia algum compromisso de você ser vice? Zero, absoluto. Não tinha compromisso nenhum? Não, em absoluto. Quando eu... E assim, você, o que aconteceu? O prefeito chamou você, senta aí, você vai ser meu vice? Vai ser assim? Como é que foi assim, Modesto? Quando eu fui em 2022, mas não existia longe disso, nunca teve qualquer assunto sobre questão de vice, zero. A minha questão era ajudar como secretário de governo e não tinha qualquer tipo de assunto desse tema, até porque nem caberia naquele momento e muito mais porque eu estava chegando. E quando nós fomos desenvolvendo um trabalho, eu acho que assim, nós conseguimos ter uma aprovação, quando eu falo nós, o governo, liderado pelo Johnny Michael. Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, mas ele, assim, ele como um grande líder que foi e nós fomos caminhando. E o prefeito, o Johnny, ele tem algumas convicções que ele não abre mão. O Johnny é uma pessoa ele é um cara muito tranquilo, mas ele tem seus princípios e ele não negocia política, ele não quer ganhar a qualquer custo. O prefeito Johnny Michael, se você hoje fizer uma proposta para ele de ganhar uma eleição com determinados interesses escusos, eu posso garantir que ele prefere perder. E ele é uma pessoa de princípios, ele tem as convicções dele. E nós fomos caminhando. Eu me lembro que o vice iria sair do MDB, né? Porque se dizia isso, né? Que o vice sairia do MDB, né? E quando chegou em março, porque era o prazo de filiação 6 meses antes, início de abril, eu falei, prefeito, nós precisamos nomear os vices no partido, no MDB, as pessoas que têm pretensão, quem que o senhor pensa. Especulava outros nomes. E foram filiados vários outros nomes. E aí falou, filia você também, você filia. E é engraçado que eu e o prefeito, antes disso, nós nunca tínhamos conversado e combinado assim, não, você vai ser, coloca. Não, havia assim, sempre teve essa empatia entre a gente, mas nunca teve, eu sempre o respeitei. E depois disso, especulou, outros, mesmo com o vice sendo MDB, outros partidos tentaram, né, fazer parte da chapa, depois indicando outro vice. E acabou que nós
Eu lembro que nós estávamos em Brasília com o pessoal do PL e o presidente do estado, Altineu, que também é uma liderança, e ele falou: prefeito, eu sei que o senhor tem talvez uma preferência pelo Rodrigo, que é seu homem de confiança, como eu teria pelo Bruno, que é meu. Mas a política a gente tem que analisar. Faz o seguinte, faz uma pesquisa. Aí foi o Instituto do GPP e vê essa avaliação para você ter segurança, que a gente não pode correr esse risco, porque outros falam: se eu não for o vice, eu vou vir candidato. E nós fizemos. E quando nós fomos em Niterói, sentamos lá com o Francisco, que é uma pessoa extremamente competente, acho que o maior instituto, assim, melhor do estado, um dos melhores do Brasil. Nós colocamos vários nomes possíveis vice. E o meu estava lá. E aí, na hora da pesquisa do vice, uns tinham 20 e poucos por cento, outro 19, outro 17, o meu tinha 3. Mas na hora da rejeição, eles também tinham 20 e pouco, o meu tinha 0,7. Aí o prefeito chegou para o Francisco: e esse tal de Rodrigo aí? Aí ele olhou e falou assim: ele não vai te tirar voto, vai te dar, e pode ir com ele. Ele falou assim: pode ir com ele. E dali a gente teve uma garantia política, né, a nível de eleitoral, mas isso conversado com uma pessoa, né, do Instituto de Pesquisa renomado. Então nós tivemos ali um cuidado eleitoral, apesar da vontade pessoal do prefeito, né? Que às vezes poderia não ser o nome, a gente poderia por algum tipo de movimento perder a eleição. E dali surgiu, foi uma opção realmente caseira, foi uma opção de grupo, uma opção pessoal, mas que nós avaliamos naquele momento se essa avaliação pessoal ganharíamos a eleição. E assim foi. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que tivemos pessoas aí que tentaram enfiar a goela abaixo candidaturas no seu lugar, né? Sim. Temos aí um caso, não vou ficar citando, mas é voz comum na cidade, que tem um deputado que ficou tristinho com o prefeito porque não conseguiu colocar o nome que ele queria, né? Não vou ficar citando o nome, você deve saber da história também, né? Sim, eu participei de todo o processo eleitoral. Então a gente sabe que para ser o seu nome, teve gente que ficou tristinha com o prefeito e está até hoje enchendo a paciência dele. E o engraçado, assim, uma coisa que foi muito avaliado na época, é porque às vezes tinham pessoas que já vinham com uma carreira política e que às vezes quando colocava de vice, trazia uma rejeição para o prefeito Johnny. Por quê? Porque o prefeito Johnny sempre teve aquela questão de ser um político novo. Então, quando ele trazia alguém da política, vamos botar mais antiga, as pessoas falam: pô, ele está saindo daquele padrão que... O padrão dele, né? Então, o Rodrigo era um cara que estava ali, continuava com aquele padrão. E no final deu certo. Deu certo, graças a Deus. Agora, há poucos dias das eleições, pesquisas eleitorais, mesmo não publicadas, né, indicavam que Johnny Maico seria reeleito por uma larga margem de votos. Isso aí, digamos, suas corridas de cavalo, aquela tal pule de que não é pagar nada, né? Hoje está tão em moda esses jogos aí, essas casas de aposta, né? Que o time está pagando 1,1, você aposta 1, ele te dá 10 centavos de lucro, porque é certo que vai ganhar, né? Então, vocês eram uma pule dessa aí. Eu confesso que eu não duvidava da reeleição, mas os números finais, quase 68 mil votos, me surpreenderam. Não imaginei. Imaginei que chegariam uns 50 mil votos. Não achei que passaria disso, não. E aí, e você? Vocês sabiam que o jogo, que estava com o jogo na mão, mas aquela história, né? Uma coisa é pesquisa, a bobagem de última hora pode acontecer. Como é que você lembra onde você estava quando o Johnny Maico foi oficialmente eleito e você junto? Como é que foi a ansiedade do resultado? Ou foi aquele tipo seguinte: estou tomando, eu não sei o que você gosta de tomar uma cervejinha, não sei. Como é que foi? Na verdade, nós... Tomando um cafezinho, vou tomar sauna, depois eu vou saber o resultado. Nós fizemos todo o trabalho possível, né? Nunca tiramos o pé do acelerador. Acompanhávamos por pesquisa, nós tínhamos pesquisas, né, internas, e chegou num momento da campanha
E eu lembro disso quando depois que nós começamos a campanha, da pesquisa que nós tínhamos interna, nós crescemos ainda 11 pontos, mais ou menos. E na hora que começaram, às vezes, a agredir, quanto mais agredir, a gente conseguia subir mais. Porque hoje, talvez, essa política talvez não se enquadre mais. Vamos combinar. É só você ver alguns candidatos a vereadores que não bateram com competência, sumiram. Sim. A gente está cansado desse falatório, momento, né? assim, sem nenhum tipo de arrogância, de prepotência, quando chegou no dia, a gente já tinha uma convicção de que a gente já estava com a eleição ganha, né? Então, assim, nós acompanhamos o resultado, né, a apuração juntos, nós acompanhamos com o grupo ali, do gabinete, da Secretaria de Governo, com a família, né, foi assim. E depois, quando nós tivemos o resultado inicial, nós fomos para a rua, aquela coisa toda, da rádio. Mas nós já tínhamos todo esse controle, né? Tanto é que chegou num período final, eu lembro que tinha um debate na InterTV, que foi lá em Cabo Frio. Chegamos aqui de manhã, fomos direto para a feira. Domingo anterior à campanha, né, sábado, a eleição era um domingo. No sábado do final de semana anterior, teve um debate num canal de televisão e foi em Cabo Frio. E nós saímos de lá às 2 horas da manhã, porque o debate foi tarde. Mas, para o senhor ter a noção do nosso... questão também da gente estar ali trabalhando, a nossa dedicação. Do debate, nós já chegamos em Friburgo e fomos direto para a feira. Nós fomos, assim, rápido, fomos para a feira direto do debate. Nós fizemos o nosso papel e a gente tinha esse acompanhamento. Eu lembro que eu falava para o prefeito, a gente não pode agora errar. Agora é 0-0 e vamos tocar para não cometer nenhum erro, né? Porque isso... É tipo o seguinte, que as horas passem rápido. É isso aí. Então, assim, a gente tinha pelos números, pela aprovação, então a gente não podia errar. Então, assim, vamos jogar ali para o 0-0 agora, daqui em diante, e fazer o nosso papel. Sempre com muito respeito, e muito respeito a todos os adversários, a população de Friburgo, que acho que esse é o nosso papel, e assim foi, graças a Deus. Qual é o seu time de futebol? Fluminense. Então eu dizia que você está um tipo torcedor do Flamengo esse ano, né? Que sabia que ia levar o brasileiro e nem comemorar, nem soltaram muito foguete, né? Não, mas não tinha que comemorar. Mas foi uma das eleições que eu olho que eu acompanho a eleição em Friburgo há muitos anos. Mesmo quando eu morei no Rio, nos anos 70, eu sempre acompanhei a eleição de Friburgo. Eu diria que foi uma das eleição igual a essa... Talvez a de Heródoto em 2008, que sabia que estava eleito já bem antes das urnas serem abertas. Mas essa foi uma das que mais se tinha certeza, só não sabia por quanto. É aquela história, né? Vai bater por quanto, né? Mas aconteceu. Vamos para o rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos. Eu não sei se com o João ou com a Luana, né? Epa, Luana está na área agora. Luana, daqui a 2 minutos nós voltamos. Aí vamos falar do Rodrigo Asco e a gestão municipal. O que ele anda fazendo lá? Voltando em 2 minutos. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada a mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade.
Estamos retornando, conversando hoje com o vice-prefeito Rodrigo Asco. Agora vamos falar, passou a eleição, você poderia ser mais um desses vices, tipo Marco Maciel, né? Seu vice, sou vice. Expectativa de direito, se o prefeito resolveu viajar, ele foi, né? Foi aquela viagem, né? Que ele me confessou para mim que se ele soubesse que seria aquilo, ele nem pensaria em botar no pé no avião, né? Mas você assumiu o cargo, mas de resto é uma expectativa, né? É um afastamento, como aconteceu em Friburgo, já aconteceu. Sim. Em 2008, mesmo o doutor Heraldo teve que se afastar, o vice de Demerval assumiu, por questões de saúde. Temos questões aí de afastamento, questões judiciais. Sim. Mas você podia ter ficado tranquilo lá como vice, né? Ia ganhar o mesmo que está ganhando, de repente, eu não sei qual a escolha sua. Mas você resolveu que exerceria um importante cargo, né? Em algum momento você imaginou que seria ser melhor? Você acha que já respondeu que não? Ser melhor ser um vice sem ficar lá, digamos, outros. Só vice, não precisa nem na prefeitura. E aí você vai e assume um dos cargos dos mais difíceis da prefeitura? Então, eu já vinha nesse cargo antes, né, como secretário de governo. Mas você na outra agora você podia falar, agora eu não quero mais. Sim, o cargo de vice me dá essa prerrogativa. Mas tem duas coisas. Eu acho que cada um tem sua personalidade e como a gente estava falando até ali nos bastidores, eu sou um pouco Caxias e eu costumo falar com o prefeito no dia a dia, eu falo assim, prefeito, cargo de vice está lá dentro do armário guardado. Se algum dia eu sou viajar, tirar férias, a gente usa ele. Enquanto isso, sou secretário de governo, porque eu acho que a gente tem que produzir. Hoje o cargo de vice, lógico, ele é necessário, óbvio, né? Não preciso falar isso pelo sistema democrático do país, mas hoje eu acho que todos os vices precisam produzir. E você vê hoje na esfera federal, você tem aí o Alckmin, que é ministro, você tinha o Pampolha no nível estadual, que era secretário, né? E eu acho que isso hoje é o cotidiano, eu acho que de uma chapa. Eu acho que o vice tem que produzir. E isso para mim não é diferente, até porque é da minha índole, como eu sou uma pessoa, vamos supor, mais vindo da área técnica, eu sou mais técnico, essa não produtividade me faz mal. E eu também sei o meu lugar. Eu sei qual é a minha função, sei do meu lugar, sei de quem é a caneta, sei quem é meu líder, sei quem é um respeito, né, e sei da minha relação. E se uma das escolhas, né, um dos motivos da escolha do prefeito foi por conta das minhas características também pessoais, então eu tenho que dar esse conforto também de demonstrar exatamente isso. Eu não tenho que ficar ali almejando o cargo de ninguém, até porque não. Eu estou ali para proteger a ele, eu estou ali por uma questão nossa de grupo, por ser vice da nossa cidade. Me sinto preparado no momento que ele se afastar para assumir naquele período momentâneo, mas eu acho que tem que ser secretário. É a minha posição, eu acho que o vice tem que ter alguma atribuição. Você mesmo pediu a ele para continuar como secretário? Foi, lá atrás, quando ele me convidou para ser vice, eu falei, prefeito, tá bom, mas se a gente ganhando a eleição, poderia voltar para ser secretário? Eu quero ser secretário, porque eu quero ter uma função, eu não quero ficar aqui todo dia no seu gabinete, sabe, aqui eu quero participar como trabalhando. E ele falou, não, com certeza, até porque eu já era. Então isso foi uma coisa conversada, eu acho que me sinto muito satisfeito. Eu costumo falar que eu me sinto mais secretário de governo do que vice, né? E eu acho que o secretário de governo hoje ele tem uma atribuição, ele tem mais responsabilidade do que o vice-prefeito. E é o que eu costumo falar, a partir do momento que eu me coloquei para poder estar à disposição da população, nesse período eu tenho o dever de produzir. E hoje, até por conta de tudo que você falou, rede social, acho que todos esses aspectos da comunicação, que ela é muito rápida, né? Então, eu acho que isso você também tem que prestar contas. E só pegando um gancho, Modesto, que você falou, é interessante porque antigamente nós tínhamos uma campanha eleitoral que ainda tinha 90 dias, como você falou antes, 6 meses de campanha. De 82 foram 6, começou em maio para a eleição em novembro. Isso. E muitas das vezes as pessoas só sabiam
efetivamente o que o prefeito estava fazendo na época da campanha, do programa eleitoral gratuito. Né? Hoje, as pessoas acompanham a atuação da prefeitura, do prefeito, dos secretários em tempo real. Então, quando você chega próximo de uma eleição, você tem bem desenhado já o quadro eleitoral. Não dá para esconder mais, não. Não dá. Agora, você sabe que é muito comum, isso era uma voz comum, né? Que muitos vices preferiam não assumir cargo nenhum, mas ficar pelos cantos, né, procurando queimar o filme do titular para ver se botava ele para fora para assumir. Mas não é o seu caso, que você foi trabalhar, então essa pergunta não me cabe. E também, assim, eu acho que isso vem da personalidade, vem do caráter e volto a falar, minha relação com o Johnny, nós não fomos dois políticos de partidos antagônicos que se juntaram para conseguir isso. Foi uma relação pessoal. Foi construída pessoalmente para depois ir para o meio político. Exatamente. Você usou uma frase que você falou e que ele repetiu aqui para mim numa conversa informal sobre... Na época eu perguntei, foi na pré-campanha, sobre se o vice seria do partido dele ou seria de outro partido. Você usou uma frase que ele falou para mim que eu prefiro... perder a eleição com quem eu quero do que ganhar com quem eu não quero. Foi, então, essa frase eu nunca esqueci. Perder a eleição com quem eu quero do que ganhar com quem eu não quero. Porque a gente tem um exemplo claro que a gente já viu aqui, né? O vice-prefeito, adversário do prefeito. Então é complicado. Isso não existe. Mas vamos uma questão. Houve essa reforma administrativa que entrou em vigor logo no início de janeiro do ano passado, né? E se você entrar hoje no site da prefeitura, aí aparece lá, secretarias. Rodrigo Acha, Gestão e Recursos Humanos. Esse é o nome que aparece lá, né? Sim. E você também está na Secretaria de Governo. Sim. Eu não lembro, tenho certeza se as duas existem. Não, as duas existem. O que acontece? O site da prefeitura, na hora que está subindo, até um problema técnico que até estão consertando. É porque eu sempre soube que você era secretário de governo, mas lá não diz? Não, isso. Eu sou secretário de governo. E de gestão e são duas secretarias distintas. Só que no site da prefeitura teve um problema técnico que tem duas secretarias que estão saindo. Até essa semana, o setor de comunicação falou comigo que a pessoa está vindo para consertar, para colocar ali a estrutura do governo. É porque não está legal. Não tá. Eu falei assim, eu sei que ele é secretário de governo. Agora, me explica uma coisa. A Secretaria de Governo, a gente já conhece a secretaria tradicional. Digamos, que eu considero a secretaria que faz, digamos, pode-se dizer que é o braço direito e esquerdo do prefeito, né? Porque ele tem essa obrigação de fazer, digamos, seu elo entre a Câmara Municipal, seu elo entre os demais secretários, ou seja, é um super gerente do prefeito. Sim, mas essa Secretaria de Gestão e Recursos Humanos a gente sabe o que faz. A antiga Secretaria de Administração. É a antiga Secretaria de Administração. Isso. Aquela que a gente chamava que cuida do RH. É o famoso o RH. Isso. É isso aí. Que também ficou na tua atribuição hoje. Isso. Essa aí você escolheu ou o prefeito falou assim, segura essa aí que essa bomba é sua? Essa aí o prefeito estava avaliando alguns nomes, Rodrigo, vou deixar aqui para avaliar, porque hoje nós temos o concurso que estava dando posse. Aí ele falou, não, fica aqui na parte também de gestão de recursos humanos e no momento certo, na hora que a gente tiver tudo organizado, porque era um momento de transição, dando posse ao concurso, encerrando o contrato. Que ainda está, tem muita gente entrando ainda. Né? Então, até por conta desse elo nosso ali, mas assim, é algo que ele sempre avalia e a gente está ali para desempenhar a nossa função. E a Secretaria de Governo, hoje ela tem um braço, principalmente, que é a Subsecretaria de Serviços Concedidos. Isso a gente vai chegar agora aí, que é um braço complicado porque você está lidando, primeiro, com uma desinformação muito grande. Nós estávamos falando até sobre isso, o custo que o Paulo Azevedo pagou quando ele concedeu o fornecimento de água, o tratamento de esgoto, né? E que ficou famoso que ele vendeu a nossa água. Ele não vendeu porcaria nenhuma, ele concedeu. E nós temos hoje três concessões aqui em Friburgo, pelo que eu me lembro, não sei se tem uma quarta. Nós temos uma concessão de coleta e tratamento de resíduos, né? Que foi ampliado o serviço agora.
temos a concessão da água e temos a concessão Transporte. de transporte. Muita gente confunde, acha que a prefeitura tem a ver com energia elétrica, que não tem. Isso é uma concessão federal. Então vamos falar dessas concessões, que isso aí deve te dar um bocado de dor de cabeça, Isso. não? E assim, Até porque você lidou com 2 renovações aí, sim. né? E nós temos assim, hoje e também tem as rodoviárias norte e sul, né? Que também é uma concessão, apesar de ter um imbróglio jurídico. É porque isso aí, esses próprios são do município. Sim. E assim, hoje, Modesto, assim, eu te falo que nessa gestão minha é um grande orgulho a questão do concedido. E eu vou falar rápido para depois o assunto que você quiser a gente entra dessas concessões. Primeiro que ao assumir, nós tínhamos 2 anos já um contrato de transporte vencido do governo anterior. Tínhamos um serviço de transporte público numa verdadeira falência a nível nacional por conta da pandemia, ou seja, perda de passageiros. Em Friburgo nós tínhamos um problema grave naquele momento ali do primeiro ano do prefeito e nós conseguimos assumir a pasta com todo o aval do prefeito, contratamos a Copa FRJ. Nós tivemos que fazer um modal novo para que pudéssemos fazer o serviço de transporte sobreviver. Antigamente não tinha subsídio, né? Porque eu fiz um levantamento, Modesto, assim, em 2016 a 2019, a FAO chegava a carregar 1 milhão e 500, 2 milhões de passageiros. Hoje a gente carrega 980 mil. Então você vê que como é que caiu o número de passageiros. Tem o transporte alternativo, essa coisa. Então hoje nós fizemos uma nova licitação, onde nós pagamos por quilômetro percorrido. Então, e nisso nós criamos a bilhetagem eletrônica, que eu acho que foi acho que essa grande cereja do bolo com relação ao transporte da nossa cidade. O que é a bilhetagem? Então hoje nós temos a FAO, que ela opera o serviço de transporte, a quantidade de quilômetros que ela percorre nós pagamos, mas o risco também é a prefeitura, a gente arrecada e vê quanto que tem que pagar por mês, como se fosse uma prestadora de serviço. E a bilhetagem eletrônica é o quê? Todas aquelas informações do transporte. Nós temos uma outra licitação que nós fizemos, que hoje tem um consórcio, e nós temos até dentro da prefeitura, não sei se você já foi lá ver, mas nós temos todo um centro de monitoramento, não conheço, de controle. Depois faça essa visita, com todos os painéis. E ali a gente consegue acompanhar o transporte de forma, assim, de maneira atual, real ali. Então, assim, a gente consegue saber quantos passageiros tem no ônibus, quantas passagens tem, quantas gratuidades, qual linha está, onde que está o ônibus, temos câmeras, ou seja, toda a informação do serviço de transporte nós tiramos da mão da operadora e hoje essas informações estão na mão da prefeitura. Então, nós temos hoje, eu te falo, se você for lá, a gente abre, eu te falo tal ônibus, tal, onde é que está, quantos passageiros, quantas gratuidades. Lançamos no serviço de transporte público hoje o aplicativo, que pelo aplicativo hoje você vai para o ponto de ônibus, você consegue abrir e saber em quanto tempo o ônibus que você quer pegar, ele vai chegar no ponto, vai demorar 15 minutos, você consegue. Então você pode, eu vou na padaria, vou no mercado. Então temos esse avanço para a população de comodidade, de trazer esse serviço. Então acho que o transporte em Friburgo E hoje nós recebemos muitas visitas de municípios grandes, de médio porte, já recebemos Macaé, Petrópolis, que veio aqui, para ver esse nosso novo sistema. Então foi algo que nós conseguimos, dentro de um momento de crise, ter uma entrega onde nós agora queremos avançar cada vez mais. Temos o serviço de resíduo sólido, né, que é assim, o que era prestado para a população entender do EBMA, do lixo, onde nós fizemos incrementos. Então, nós terceirizamos e transferimos o serviço de capina, de roçada, pintura de meio-fio, desobstrução de bueiro. Tudo isso foi transferido, agora terceirizado para a empresa, né, que é a Vital Brasil, que é do grupo da EBMA. Acho que isso vai trazer um grande benefício para a cidade. Friburgo tem uma extensão territorial considerável, 935 km², e a zeladoria da cidade é a porta, né, de entrada. E nós vamos combinar. Eu mesmo, semana passada, fui obrigado a meter a mamona na prefeitura, porque eu passo sempre no Asbral, né, pelo trabalho.
As Brown tem ruas ali que o mato já estava... Exato, ainda mais nesse período de chuvas. Então agora com essa roçada, a patrulha mecanizada, parte de pintura, eu acho que a gente vai entregar uma zeladoria muito melhor. Daqui a um ano tem os ecopontos, onde as pessoas poderão levar... Que nós já tivemos os ecopontos na cidade, você sabe disso. O resíduo sólido inerte, né? Que para as pessoas que não sabem é móvel, geladeira, em tudo. Isso aí. Então, uma coisa que a gente também tem que fazer, é uma questão educacional. População não jogar na rua sofá. Ah, não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para uma cidade igual a nossa. É uma coisa que a cidade tem que ter ordem, tem que ter toda a organização. Isso aí não é só educação não, hein? Isso a mim tem que... Nós temos que ter esse bendito código de postura. Exato. E eu estou falando que eu já fraguei, eu já tirei foto, botei, até pessoa, você vai botar a placa do carro? Eu botei. Eu peguei o camarada jogando lixo ali é um dos lugares horríveis, ali atrás da Ipu, da linha do trem onde eu caminho. Ali deve ter hoje material suficiente para encher uns 10 caminhões. Então, isso... E eu peguei o camarada lá, ele só está tirando foto por quê? Eu falei, porque eu vou botar você no jornal, na televisão. Aí você vai identificar a minha placa? Eu falei, claro, vamos saber quem é que está jogando aqui sim. Exato. Então, mandei essa imagem até para o prefeito. Eu acho que esse serviço, eu tenho certeza absoluta que nós vamos entregar, principalmente daqui a uns 90 dias que começa a rodar, a cidade vai ter um outro grau de limpeza, de organização. Então, foi um grande avanço também. A questão do serviço de água, né, saneamento básico. Já existe um contrato, nós conseguimos ampliar a tarifa social, principalmente para aqueles condomínios habitacionais ali. Uma coisa que foi muito importante, conseguimos, não é que era ilegal, mas eu acho que era injusto, é o pequeno comércio da cidade. Até 5 mil litros de água por mês que pagava uma tarifa. Aquilo é absurdo, né? O cara é barbeiro com uma torneirinhazinha lá e um sanitário, ele não consumia 200 litros por dia e pagava um absurdo. Exato. Então, nessa revisão quadrienal, nós fizemos um estudo e conseguimos adequar e conseguimos trazer essa redução. E outros pontos. E o saneamento básico Friburgo, com relação ao fornecimento de água, saneamento básico, esgoto, essa coisa toda, Friburgo é muito avançado a nível Brasil. Isso aí eu reconheço. Você viu que eu cobro outra questão. Eu cobro a falta de compromisso que a Águas de Nova Friburgo tem quando ela mexe nas ruas, né? E é o micro que tem que melhorar. O macro é perfeito. O macro é perfeito. Então, o que eu falo, eu até teve alguém de lá, né? Pô, Modesto, eu falei, queria... você convida a gente? Eu falei, convido, mas vocês vão ter que explicar por que vocês conseguem abrir um buraco na rua e deixar... Tiram 30 paralelepípedos, botam 15 e fica um monte de 15 e como é que vocês conseguem essa façanha? Exato. Então eles maltratam a cidade quando eles têm que intervir. E tem que intervir toda hora. Sem dúvida. E aí, Modesto, tirando essas três, toda essa melhoria, e você pelo seu conhecimento de vida técnico que eu sei que você tem, por tudo que é sua história, não são licitações fáceis, são complexas. Muito difícil. TCE, então... Por falar nisso, por 2 vezes eu já... 2 mandados de Heródoto, ele me enfiou a licitação goela abaixo. Eu passei por lá também. Então, nós entregamos esses 3 serviços num patamar acima, mas ainda temos 2 licitações que são muito importantes para a cidade. Uma que já está demarcada, que é a PPP da iluminação pública. Isso. Essa vai colocar a Friburgo muito bem, onde nós teremos a troca de 25 mil lâmpadas por LED, todos os braços dos postes. Então nós teremos aí um campo de iluminação, né? Então com a PPP que já está marcada, nós contratamos a Caixa Econômica Federal. Então creio que esse contrato já seja assinado até o meio do ano, porque já está tudo aprovado. E também uma que está marcada, agora o Tribunal de Contas pediu explicação, que é com relação ao estacionamento rotativo. Esse é fundamental. Essa é uma das coisas que eu acho que quando eu sempre falo com o Rogério tinha que ter peitado, na época, principalmente as bravatas do Anderson Nogueira, porque esse estacionamento era para ter sido implantado naquela época. Isso é de uma injustiça tremenda que se faz. Sim. Então o estacionamento rotativo não é para hoje, não é para ontem, era para 10, 15 anos atrás. Eu concordo contigo. E eu pego todo esse combo, é o que eu costumo falar, eu deixando um transporte público municipal uma qualidade bem acima até da realidade hoje de vários municípios do estado e tal.
Você pega um saneamento básico que tem um avanço tremendo, né, por todo o histórico da concessão que veio lá de trás, onde nós temos hoje índices e o marco regulatório, a gente já cumpriu quase tudo. Um serviço de resíduo sólido, né, essa de coleta, de limpeza da cidade, que absoluta certeza que vai ter um fluxo muito bom. Você pega uma PPP da iluminação onde você troca os 25 mil lâmpadas de LED com os braços e depois um transporte público. Nós temos que ir embora lá. Um transporte e você vai ter o estacionamento. Acho que nós deixaremos uma cidade muito organizada. E o estacionamento rotativo também é uma forma de amenizar o problema da mobilidade urbana. Amenizar e tornar mais justo. Certo. Porque hoje você vê gente botando carro lá às 6 da manhã, tirando às 8 da noite. Isso não é justo. E até tem coisa que eu fico imaginando. O comerciante bota um carro dele, eu conheço um caso, o camarada mora ali no início da subida das Braunas, ele faz questão de botar o carro no Alberto Braunas, já falei com ele, você só está tirando vaga de um cliente. Mas nós temos 3 minutos, eu tenho que falar um assunto para você que eu não posso deixar de passar. Existem muitos comentários de que o prefeito Johnny Maico poderá renunciar ao cargo de prefeito em abril próximo para se candidatar a deputado, seja estadual ou federal. Em outubro passado ele esteve aqui no programa e não disse nem que sim, nem que não, né? Deixando a sessão em aberto, tipo o momento vai dizer. Eu não sei se você quer falar sobre o assunto, até porque qualquer decisão dele envolverá seu nome, né? Se ele resolver não sair, você vai continuar sendo secretário de governo e de gestão de recursos humanos, que isso aí parece que está meio na tua mão e você preferia passar para frente, né? Parece, né? E se ele sair, você será o próximo prefeito de Friburgo. Como é que você vê isso? 10. Você tem 3 minutos para falar sobre isso. Nós temos uma convicção seguinte, né? O nosso líder, o prefeito Johnny Maico, tem a convicção. Nova Friburgo hoje a gente necessita de deputados. Estadual, então, eu vou falar principalmente de estadual, que hoje acho que seria talvez a vinha. Por falta de deputado estadual, Friburgo não tem protagonismo no estado. Nós não conseguimos sentar à mesa para ter parte da fatia de benefícios para os municípios. Que eu acho vergonhoso. Eu sempre falo de votar em candidato à terra, nós temos condição de ter pelo menos 2 deputados estaduais. Nós temos que votar em candidato da terra, é uma coisa que eu defendo. E nós já tivemos 2. E assim, o prefeito avalia muito isso, é uma questão que passa por uma aprovação popular. Como eu te falei, a gente faz pesquisas e se ele decidir isso, né, porque tem um lado do coração, tem um lado da população, eu estarei pronto para continuar essa parceria, para gerir uma cidade, acho que com toda a minha história, e a gente é um grupo, e isso é uma decisão que vai ter que ser tomada agora, até início de abril. Não tem muito tempo, não. Não. E se ele não for candidato... Ele tem 2 meses e pouco para fazer isso. E se ele não for candidato a deputado, o governo terá candidato a deputado, estadual ou federal, isso é certo. E nós temos convicção de que nós precisamos eleger um deputado, principalmente estadual nesse momento. E o governo vai fazer toda a força possível. Acho que essa representatividade hoje, não tenho certeza, é muito importante. Se hoje você tem um deputado estadual que tem uma ligação com o prefeito da cidade, trazendo benefício, brigando, Friburgo estaria num outro patamar. Certamente. Eu tenho certeza que eu defendo sempre e sempre fiz isso, vote nos candidatos da terra. Concordo. E fiquei muito feliz em 2006, nós fizemos essa campanha muito forte, na época o Rogério Cabral e Ionei Botelho. E o deputado federal, nós fizemos uma força na época por alguém hoje que não tem mais nada a ver com Friburgo, que é Glauber Braga, né? Glauber Braga hoje pode ser deputado federal de Marte, da Lua, mas de Friburgo ele não é, né? Pelo menos é o que eu penso. Ele pode não gostar, mas é o que eu acho. Mas nós estamos chegando lá no finalzinho, quero agradecer a Kessia, tá? Ao João Pedro que começou, a Luana que terminou, e a você, Rodrigo, que eu sei que você tem muito a fazer, eu vejo, é só acompanhar no Instagram, que você está sempre lá dando um recado de alguma coisa. A gente sabe que você é um vice realmente que não é um vice decorativo, é um vice atuante como secretário. Eu agradeço. E, Modesto, é a minha função. Nós somos síndico da cidade, nós somos pagos pela população e nós temos que prestar contas e nos dedicarmos ao máximo. Friburgo não é uma cidade rica, Friburgo depende de gestão, a gente é aquela apertado, não temos os royalties e pode ter certeza,
o prefeito Johnny Maicon, né, que falo aqui abertamente é meu líder, e com a gente, com o nosso grupo, nós vamos deixar uma cidade melhor. E torcemos para quem depois suceder, deixe também uma cidade cada vez melhor. A gente torce pela cidade. Nossa torcida é por Nova Friburgo e nosso objetivo não é por poder, é pela cidade, por ter uma cidade melhor para a nossa população. Bem, agradecendo ao Rodrigo Acho pela presença aqui, foi muito oportuna a conversa, já estourei 1 minuto, eles já vão me cortar já. Agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha, pelo carinho, pela audiência, e se o bom Deus assim permitir, na próxima semana estaremos juntos. Fique com Deus, um beijo no coração de todos.